Meus queridos, vou abrir aqui o texto escolhido. Eu vou pedir o pessoal da técnica lá para me acompanhando, porque tem alguns textos, se a gente conseguir ir botando logo o primeiro, óbvio, está lá em Marcos 2, 23 a 28. Marcos 2, 23 a 28. Depois a gente vai ler alguns outros pequenos. Se a técnica conseguir colocar enquanto eu falo, perfeito. Vai ser muito bom. Marcos 2, 23 a 28. Vamos lá? Diz assim o texto bíblico. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazes o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhe respondeu: nunca lestes o que fez Davi? Quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Até aí. Um texto que eu acredito que os irmãos já conheçam, esse encontro dos fariseus, né? E você já entendeu aqui, né, o sábado. Inclusive, quando eu fazia faculdade, eu tive um colega que, aqui no Rio de Janeiro, eles eram muito rígidos nessa questão do sabá. O entendimento do segmento religioso dele, ele era muito rígido. Então, ele se dá, mais ou menos, algumas variações, né? A gente fala em 6 horas da tarde da sexta-feira e vai até o sábado, né? Então, pega todo esse percurso, que é o final da tarde da sexta, ou a primeira estrela da noite da sexta-feira. Cada um tem o horário ou a condição da natureza. E o que acontecia? Eu estudava à noite. Todas as aulas da sexta-feira à noite ele não podia fazer, porque ele estava no seu sabá. E ele tinha que explicar isso, ele teve que deixar muitas matérias para depois, sempre procurando ver quando a matéria não caía na sexta-feira, porque toda semana tinha isso. E a dificuldade que ele teve, mas ele foi lá e conseguiu terminar o seu curso, mesmo tendo essa, digamos, dificuldade pelo ponto de vista dele, mas ao mesmo tempo ele estava atendendo a um requisito que ele entendia ser bíblico, e é. A gente precisa e vai conversar um pouco sobre algumas coisas que estão na Bíblia, né? Foi muito bom hoje estar aqui, quem participou da escola dominical, falando da reforma, da oportunidade de a gente ler a Bíblia, mas essa leitura ela precisa passar por nós todos como por reflexão, né? Então, aqui no texto, nós vemos claramente que o que os fariseus, aqueles doutores da lei, estavam dizendo para Jesus é o seguinte: não é lícito fazer isso no sábado, né? Quase além o que não está escrito. Você ia colher trigo, colhesse o trigo antes do sábado, e não hoje. Ou seja, vocês estão escolhendo fazer algo que poderiam ter feito antes e fazer hoje. Então, o fariseu estava, digamos, naquela época, imagine, eu estou trazendo isso para os meus dias aqui, quando eu estudava. Ele não estava fazendo nada mais, nada menos do que falar do que estava escrito. E isso não está errado. E Jesus tenta explicar para ele: olha, mas você não leu? Quando ele fala você não leu, aí na sequência do texto, ele está dizendo o seguinte: você não viu o que estava escrito também
que Davi, o que fez Davi? E Davi era uma referência, com Moisés, uma referência importante para eles, que na hora que estava com fome, numa situação lá de lutas que ele tinha, e nessa momento de luta, a solução que tinha eram os pães que eram dedicados só para o sacerdote. Ele entra no texto, isso aí está em 2 Samuel, depois a gente pega o texto com calma, onde está escrito isso, da onde Jesus tirou isso, porque eram os escritos, os ensinamentos da época, e Jesus se refere, ele disse, olha, ele fez isso também. E aí ele vai seguindo, né, como entrou na casa de Deus, aí no versículo 26, e depois ele fala, olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o contrário. E ele termina dizendo, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor, até do sábado é Senhor. Essa é uma conversa que está tendo, mas é lógico que aqueles fariseus e aquelas pessoas não entendiam quem era o Filho do Homem, mesmo o próprio falando ali, né? Então, eu sempre gosto que vocês leiam o texto espelhando a possibilidade de você estar lá e você, poxa, qual é a minha compreensão? Qual é o meu limite de compreensão? Porque disso trata a leitura da palavra de Deus, do seu limite de compreensão. Bom, dito isso, vamos falar de filme. Como vocês sabem, eu gosto de usar. Eu podia falar de livros, mas eu gosto de filmes. Moisés até brinca ali que ele vê mais filmes do que eu, né? Então a gente fica numa disputa, né? Uma disputa sadia. Tem um filme chamado A Chegada, de 2016. É um filme de ficção científica. Eu gosto de todo tipo de filme, mas de ficção científica, nesse filme, quase nada tem. E ele é muito interessante porque quando você começa a, como eu digo, descascar cebola, olhar o filme com mais cuidado, entender qual foram as ideias do diretor, de quem escreveu, você vê que é só um mote, ou seja, ele usou uma temática para conversar sobre coisas, são muitos temas, e quem não viu o filme, 2016, eu posso dar spoiler, né? Um pouquinho, pelo menos. Então chegam 12 naves alienígenas, cada uma tem 450 metros de altura, enormes, e ficam dispostas no globo terrestre, aí todo mundo não sabe por quê, porque elas chegam em silêncio, se posicionam e ficam lá. E todo mundo fica num caos, porque acabou aquela história da possibilidade de ter um outro ser. Ali está a nave, ali. E os militares americanos aí começam uma tentativa de contato para saber o que eles vieram fazer. Quem são eles, né? O nome é esse, A Chegada. Então, é destacado, é procurado uma linguista, né? Uma professora, nesse dia dos professores, especialista em linguística, e ela é movimentada para dizer, olha, os sons que eles fazem são esses, você consegue entender? Porque a gente quer se comunicar com eles, e nós não estamos conseguindo, e você fez um bom trabalho no passado. Enfim, e por quê? Porque a gente tem que saber por que eles vieram aqui, quais são suas intenções, se as intenções deles são boas. Então, reparem que o filme, apesar de ser de ficção, todo o assunto, não todo, mas parte do assunto tem a ver com comunicação, para eu tentar compreender o que eles querem, por que estão aqui, o que vieram fazer, entender aquela coisa. Aliás, é uma coisa que nós não fazemos muitas vezes, né? Mas nesse caso, nesse filme, o impacto da presença de algo enorme faz com que o povo tenha interesse em saber o que aquele cara, aquele ser estranho, tem a dizer, tem a falar. Interessante isso. Por isso nos incomoda tanto, porque no final das contas, é disso que nós estamos falando aqui. Cristo Jesus tinha coisa a dizer, tinha coisa a falar, mas muitas vezes nós e os fariseus parávamos o tempo todo para colocar as nossas coisas, as coisas que pensávamos, e menos para ouvi-los. E esse filme, boa parte do filme e até porque a linguagem deles é toda diferente, a escrita
é circular, para quem viu o filme, né? Ou seja, não é nada reto, ou seja, ela não tem início, não tem fim, então a dificuldade é muito grande. A gente precisa compreender que esse filme, quando ele traz para a gente, uma das coisas que ele traz muito é da nossa dificuldade e limites da nossa comunicação. Quando ele apresenta no filme um ser diferente, enorme também, os seres são enormes, mas eles não são hostis, em momento nenhum produziram hostilidade, só são diferentes e têm uma linguagem diferente. E algo importante para você se lembrar, porque existem hipóteses ou até estudos, que quando você entende uma outra língua, não só você compreende aquela outra pessoa, mas mais do que isso, você passa a pensar como essa outra pessoa. E dizem os poliglotas que a melhor maneira de você falar uma língua, outra, é você fazer os sons que eles fazem, né? Então, se fosse o francês, parlez-vous français? Se você não fizer essas voltinhas, isso facilita a comunicação. Isso dizem os poliglotas. A gente precisa entender que Cristo veio aqui e falava o nosso idioma, mas nós temos limitações de linguagem e entendemos a linguagem de uma maneira que muitas vezes vão nos traduzir coisas que a gente vai chegar a conclusões que, e até mesmo usando a palavra de Deus, que elas têm coisas que são nossos, não são de Deus. E eu vou dar um exemplo. Eu queria que vocês abrissem Deuteronômio 14, se você puder botar aqui Deuteronômio 14, verso 21. Verso 21. Então o texto vai dizer assim, não comereis nenhum animal que morreu por si, podereis dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porquanto sois povo santo ao Senhor, vosso Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Pegaram essa parte final? Não cozerás o cabrito. Parece uma coisa meio terrorista, né? Esse texto, né, ainda tem outras 3 vezes no Pentateuco. A preocupação do povo de Deus naquela época, nesse texto aqui, eram leis alimentares, o que pode comer, o que não pode comer, e ele fala disso, não cozerás o cabrito. Esse texto vai ter um impacto importante na vida dos judeus hoje. Eu não sei quantos sabem, mas o desdobramento desse pensamento, carne, leite da mãe, acho que vocês entenderam, né? Era pegar o cabritinho e na hora de cozinhá-lo, que ia imolá-lo, matá-lo e tal, não fazer isso usando o leite da mãe. Existem várias maneiras de cozinhar, estranhas, mas essa parece ser uma maneira cananeia estranha também. Então há uma orientação para você não fazer isso, provavelmente porque eram hábitos dos cananeus que faziam esse tipo de cozinha, mas isso ficou tão forte, e isso invadiu séculos, que quando o McDonald's foi instalado em Israel, não podia ter lá cheeseburger. Então o McDonald's em Israel não tem cheeseburger. Por quê? É leite com carne. Eles são proibidos de comer leite com carne, principalmente por conta desse texto. O desdobramento desse texto ao longo dos séculos, e eles levam isso muito a sério. E nós devemos respeitar isso, ok? Mas é preciso entender o que levou o McDonald's a ter que modificar. É o único McDonald's do mundo que tem uma placa lá, principalmente o de Tel Aviv, que quando ele foi aberto, assim, aqui nós não fazemos cheeseburger. Então você é um turista, vamos comer um cheeseburger, em Israel você não vai comer. É importante a gente entender que isso é um desdobramento de um entendimento bíblico, de algo que está escrito ali. E aí você se dá conta, nossa, eu como cheeseburger aqui, eu estou em pecado? Como se dá isso? Entenderam que a leitura da palavra de Deus, tão somente pela leitura da palavra de Deus, ela muitas vezes pode nos conduzir a um lugar que tem mais a ver com coisas minhas,
coisas pessoais e que precisam ser respeitadas. Ou seja, se você encontrasse um amigo judeu hoje em qualquer lugar e ouvisse isso, você não deveria, você podia se assustar, mas não deveria rir, porque é preciso respeitar. Isso é uma importância muito grande, porque a gente aprendeu na relação com Deus, numa relação religiosa, que nós podemos estar falando da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e transmitindo coisas para a nossa vida que são absolutamente ligadas tão somente a mim mesmo, a regras minhas, e não são as de Jesus. E é isso que Jesus estava dizendo lá. Não há dúvida para você, nós temos o nosso sabá hoje, aqui, Igreja Reformada, é o domingo, nós temos esse domingo, mas há pessoas que trabalham domingo. Então, nós temos essas dificuldades. O próprio Israel agora está em guerra, ele não teve o sabá dele, a luta continua, as coisas estão acontecendo lá. Como eu consigo ajustar isso? Como eu consigo não ser obsessivo, não ser ortodoxo, a ponto de eu colocar coisas que não são e não usufruir da melhor oportunidade da palavra de Deus na minha vida? É disso que eu quero que você pense hoje. E pensar hoje, na sequência do texto, vai te fazer a pensar, e eu espero que seja de uma forma rápida, porque no final das contas o que o texto de Marcos, ele vai dizer assim: disse-lhe, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O que isso realmente significa, não só sobre o sábado, não só sobre o cheeseburger, não só sobre as coisas todas que você ouve falar a respeito de Deus, e muitas, lamentavelmente, são usadas de forma lamentável em igrejas, na política, e que não fazem sentido para Jesus, porque o sentido dele passa por uma reflexão onde você precisa ler a palavra de Deus e não criar a sua própria hipótese, mas convergir com a hipótese de Jesus, com que o Jesus, a reflexão é o que a lei queria quando essa lei foi feita, o que isso tinha sentido para aquela época. Muitos não sabem, mas quando nós falamos o judeu não come carne de porco, ou o judeu não come cheeseburger, hoje, dentro do ambiente judaico, já existem pessoas que entendem, mesmo judeus, não, nós temos a flexibilidade. Se o outro quer permanecer não comendo cheeseburger ou não comendo porco, ok, mas eu já tenho hoje um grupo que é flexível quanto a isso, que começou a entender que isso tem a ver com uma outra coisa, com coisas que foram construídas ao longo da história, que estão na Bíblia, e não está no ambiente do certo e do errado, está num outro ambiente que eu quero dividir com vocês. Eu queria que você aprendesse. Paulo vai nos ensinar isso também, em 2 trechos de Paulo, mas vamos entrar logo nos aprendizados, que é melhor, acho, para a gente construir esse pensamento lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender nessa história de estar com a palavra de Deus é algo que está logo no primeiro versículo, né? E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Essas espigas eram espigas de trigo, obviamente. A primeira coisa que a gente tem que aprender é colher o trigo e friccione bem para obter o alimento. Colhe o trigo, friccione bem, é assim que se fazia naquela época, hoje tem maquinário, para colher o alimento. Olha que coisa maravilhosa nos deixam os nossos antepassados aqui para aprender. Jesus pega esses homens, esses discípulos, e no dia do sabá, eles trabalham. No dia do sabá, que eles não deveriam fazer algo, eles estão fazendo. Mas o que eles estão fazendo é alimento. Eles estão pegando o trigo, e eles vão fazer esse movimento de fricção para retirar de lá de dentro os grãos. É isso que nós precisamos aprender com a palavra de Deus, é aprender a se debruçar na palavra de Deus, a flexionar a palavra de Deus, trabalhar com ela, ruminar nela, para a gente poder tirar o alimento para nós.
Há muitos teólogos do passado, Santo Agostinho, um deles, que ele vai dizer que muitos cristãos estão satisfeitos só com a beleza do trigo. Nós aqui na Santa Sé temos sempre um trigo para decorar, né, para deixar bonito e tal. Parece que nós ficamos felizes com o trigo nesse estágio, mas não é isso. Nós precisamos realmente pegá-lo no meu sabá, no meu dia a dia, em qualquer hora. A gente precisa retirar esses grãos lá de dentro, porque quando eu não faço isso, eu fico a admirar a palavra como se fosse uma paisagem que não tem sentido. E mais, eu não consigo usufruir do melhor do trigo para a minha vida, porque eu não friccionei, eu não trabalhei nele, eu não ruminei. Vimos aqui na escola dominical, hoje pela manhã, o Luiz falando sobre o trabalho dos reformadores e as escolas que foram desenvolvidas a partir disso, a oportunidade que você tem de uma Bíblia em casa, tudo isso foi maravilhoso, mas são recursos que, se eu, no final das contas, não estiver me debruçando nessa palavra, entender o que existe além disso e como verdadeiramente ela é, pode ser que eu, por distorção ou por eu ficar muito afastado dela, em não sendo judeu, e eu respeito eles, eu não como cheeseburger hoje, porque isso é pecado. Eu acabei de aprender em Curicica aqui. Nós precisamos respeitar a cultura dos outros. Aqui, Paulo vai nos deixar alguma coisa muito importante, mas é importante entender que o que Jesus está dizendo aqui para esses fariseus, e o que ele falou a respeito de Davi, ele deixou uma coisa muito clara: estamos trabalhando para a vida. Os meus discípulos estavam colhendo para comer. Os homens de Davi entraram num lugar que não era lícito para comer. Nós muitas vezes não entendemos que, se existe um movimento de vida, isso tem mais valor na mão de Cristo do que qualquer outra regra. É isso que ele está dizendo, e nós muitas vezes colocamos regras, criamos regras, e são coisas que estão escritas na Bíblia. Eu não queria incomodar tantos, né? Eu sei que esse tema também, mas é importante, já passou um tempo, é importante a gente aprender. Quando veio a pandemia, uma das regras foi: fica em casa, não vamos discutir isso, não vamos à igreja. Eu ouvi de muitas pessoas: não, nós precisamos enfrentar, nós precisamos ver que isso aí Deus vai ser o escudo, Deus vai fazer isso. Mas o que protegia a vida, o que protegia a vida de cada um de nós, era naquele momento não estar na igreja. Essa incompreensão, e eu recebia texto bíblico: olha aqui, a coisa de muitos não está na igreja e tal. Eu entendo a posição dessas pessoas, eu entendo que o texto nos direciona para este lugar, mas é importante a gente entender o olhar de Jesus Cristo, porque quando você entende e reflete sobre o que Cristo queria, Ele quer vida. Ele não queria que metade da igreja fosse dizimada aqui por um contágio. Não sei quantos acompanharam, um dos primeiros problemas foram na Itália. Eu estava muito incomodado, preocupado com a minha família lá na Itália. E nesse contato, uma das coisas que eu vi lá é que padres católicos entenderam que deveriam continuar ali na igreja orando. Foram 80 padres que morreram assim, de uma vez. Ou seja, com todo respeito a quem acreditava de forma, era o seu tempo e tal. Uma das coisas da sua reflexão que vocês precisam entender é o seguinte: se o seu ato não produz segurança de vida para ele, algo está errado. Veja, Jesus Cristo pediu para os seus discípulos quebrarem o sabá para se alimentar, nem era um vírus. Eu sei que isso incomoda muita gente, mas é importante a gente refletir: aonde não existe um ato de vida, aonde não está vida ali, se há alguma coisa que vamos enfrentar, porque nós temos que carregar a nossa cruz, isso não tem sentido para eles. Sabe o que Cristo podia ter feito aqui? Meus discípulos, vocês têm que ser fortes, você tem que suportar a dificuldade. Hoje é o sabá, nós não fizemos o que deveriam fazer, todos ficarão sem comer. Por que não?
Nós precisamos compreender que Jesus Cristo o tempo todo olha para a vida. As ações dele, as mudanças de atitude. A mulher adúltera, ela seria apedrejada. Ele abre e muda. A regra é apedrejar e não tinha nada errado quanto a isso, na regra da lei. Mas ele quer vida, a oportunidade de vida. E quando nós não enxergamos isso, nós não estamos mexendo no trigo e pegando a semente lá dentro da palavra de Deus, compreendendo para além mais, para usufruir dela da melhor maneira que ela deve ser usufruída, não pelas nossas ideias, mas por conta daquilo que Jesus vai nos oferecer. Eu queria que você, se você conseguir da técnica passar aqui, 2 últimos pontos para você ver como as coisas mudam e podem ser ajustadas, não para você ficar by the books, uma pessoa, digamos, leu e faz, mas é preciso refletir. É esse o primeiro ponto que eu quero dividir com vocês. Atos 16:3 diz assim, quem quiser, Paulo vai conversar com Timóteo, e aí ele diz assim, Atos 16:3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, acompanhasse Paulo, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então, Timóteo era filho de um casamento misto, e ele queria que que Timóteo fosse com ele. Então ele chega e faz o seguinte, olha, eu vou te circuncidar, porque eu não quero que ninguém fique pensando se você está circuncidado ou não, e isso poderia atrapalhar o nosso caminhar cristão, a nossa divulgação do Evangelho. Eu vou te circuncidar. Vejam, Paulo está circuncidando alguém, mesmo sabendo que a circuncisão não era mais necessária. Ela foi, não era mais. Mas ele faz um ato de circuncidar por conta de entender a cultura. Lembram da cultura do cheeseburger que eu falei aqui? Quando você entra e entende o que está acontecendo, você consegue, não é nem flexibilizar, é entender ao que eu uso a palavra de Deus, as informações de Deus, e aqui ele está trabalhando com a palavra de Deus no tempo certo. Mais à frente, quando ele está em Gálatas, se você quiser, pegue lá, Gálatas 2:3, se a técnica puder colocar aqui, e aí ele diz assim, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Olha, então quando ele estava com Timóteo, ele tomou uma decisão. Quando ele estava em Gálatas, e ele estava com Tito, ele disse, não é isso. Vocês compreenderam errado. Vocês estão entendendo errado. Vocês querem circuncidar todos, mas não são. Permaneçam os judeus circuncidando, como até hoje o fazem, mas aqueles que não são, não precisam, porque vocês não compreenderam a motivação inicial da circuncisão. Entenderam? A gente precisa ruminar a palavra de Deus, mexer o trigo, compreender os fundamentos das coisas, para a gente não ficar aplicando, muitas vezes com uma ortodoxia desnecessária, e sendo talvez piores que os fariseus nos dias de hoje, que pegamos texto, não está aqui, é isso e tal, é isso. Será que Cristo realmente seria ou agiria com uma mão poderosa, destruindo o outro, para que aquela situação que você entende ser a palavra de Deus valesse? Quando foi que você viu isso na palavra de Deus? Jesus agindo assim? Não existe isso. Então a gente precisa aprender a ruminar e entender, e se a gente não refletir sobre as coisas, pode acreditar, você hoje está pegando o texto bíblico e está falando dele sem uma reflexão mais profunda se aquilo é aplicável para a minha vida, para ter vida. Entendeu? Aplicável para a minha vida, para ter vida. E eu não estou dizendo para você ser liberal e ajustar a vida, não. Os liberais também erram, como os ortodoxos também erram. É para refletir segundo a ação de Cristo. Outra coisa que a gente precisa entender é que depois que você tem essa semente nas mãos, que você tirou o trigo, você pega essa semente aqui e você precisa ler a semente, sempre pelos olhos de Deus e não pelos seus olhos.
O que significa isso? Olha o que texto lá, no versículo 25, Jesus vai orientar aqui. Mas ele lhes disse: nunca lestes o que fez Davi? Olha o que ele diz. Primeira coisa, nunca lestes? Nunca lestes? O que ele está dizendo? Vocês conhecem a palavra, mas o que vocês estão lendo, vocês não estão olhando com os olhos de Cristo, entendendo o que está sendo dito, compreendendo quais são as nuances daquela situação, porque quando eu simplesmente leio com os meus olhos e não com os olhos de Cristo, mesmo pegando a semente de Cristo, eu vou usá-la mal. É uma coisa importante a gente entender isso, porque esse processo de reflexão, ele sem você entender o que está acontecendo ali, você vai continuar usando o seu. Esse filme, A Chegada, ele faz uma coisa conosco, pelo menos comigo, porque nós vivemos um mundo aqui e sem a chegada desses seres, no filme, tá? Não estou falando na vida real não, por favor, no filme. Nós vivemos assim, impondo o nosso olhar, impondo o nosso desejo, impondo as nossas situações, as nossas visões de mundo, e traduzindo e dizendo como os fariseus fazem. De repente, chega um alienígena e o mundo inteiro quer entender eles, quer compreender, quer tentar. O que vocês estão fazendo aqui? Quase que eu parei e falei assim: ora bolas, por que nós seres humanos não fazemos isso uns com os outros o tempo todo, sem ter que chegar a uma nave de 450 metros aqui para olhar? Porque a nossa comunicação é limitada e nós queremos impor. E lá no filme só não se impõe porque é algo fantástico. Quem não sabe o que é 450 metros, é um edifício imenso, cada uma das 12 naves. Então, como aquilo é assustador, o ser humano no filme se encolhe e tenta conversar com eles. Mas nós não fazemos isso no nosso dia a dia, como os fariseus não fizeram, impondo a Jesus as regras que conheciam, sem reflexão. Nós precisamos ler a palavra de Deus, primeiro ruminar e depois ler a partir do olhar da semente de Jesus, porque se a gente nunca leu, a gente vai ter dificuldade. Outra orientação de Paulo, para a gente entender de novo, lendo a palavra de Deus, e ver que isso existem coisas que são culturais e nós precisamos respeitar, mas nós precisamos também refletir o que isso significa no seu contexto cultural e no seu tempo. Paulo chega lá, uma coisa muito simples, parece ser muito simples, e ele fala lá em 1 Coríntios 16, 20, se puder colocar na tela, e ele fala: saudais uns dos outros com ósculo santo. Ósculo, beijo, tranquilo. Por que seria? E é chamado de o beijo da paz. Isso é uma coisa que você já ouviu, já sabe disso. Só que se vocês não sabem, até 1920, beijar no Japão era proibido. Não é cultural, não há nenhum tipo de ligação ou relacionamento de paz. Pelo contrário, era ruim. Então a cultura do local, ela não impactou para Paulo, porque lá não precisava. Então se eu chego lá e abro o texto bíblico e falo para o japonês isso, ele, opa, que horror é esse? Quem é esse Paulo? Que Cristo é esse? Entenderam que a gente não está comunicando o que precisa ser comunicado a respeito da palavra de Deus, justamente porque a gente não conseguiu refletir culturalmente ou qualquer outra coisa que não tão somente uma aplicação direta e fria da palavra, sem a reflexão, sem a presença de vida. Em tudo que você fala, você precisa entender e não confundir cultura, que muda com o tempo, religião, porque esse filme, ele mudou as perspectivas do mundo. O mundo parou para entender. E se você for mais curioso, como eu gosto também de ser, o diretor, o produtor que escreveram, perguntou: vem cá, como é que você fez esse filme aí, fantasioso, fantástico? Não, isso aí foi a experiência da minha chegada aqui nos Estados Unidos. Ué, mas é um filme de ficção. Pois é. Leia de outra maneira que você vai enxergar tudo. Então, ele estava querendo mostrar que ele é de outra cultura, de outro espaço, e ele estava chegando ali, e tudo isso era uma história da vida dele, para que eu pudesse refletir sobre linguagem, comportamento, atitude, que muitas vezes nós não fazemos.
Os adversários de Jesus, esses homens, os fariseus, eles são fanáticos pela tradição. Isso é importante você compreender. Há um fanatismo pela tradição que nos retira da possibilidade de entender a verdade da palavra do Senhor na sua semente, no seu âmago. É isso que esses homens são, e muitas vezes alguém que é zeloso, religioso, obsessivo. E eu tenho as minhas dúvidas pessoais, que quando vejo esse tipo de pessoa, eu acho sempre que ele está escondendo algo. Quando ele é zeloso, obsessivo demais, porque Jesus não foi nunca obsessivo. Ele simplesmente falava a palavra de Deus com tranquilidade, com paz, porque ele a vivia e sabia que é possível viver assim. Quando a gente vive assim, nós não precisamos ser obsessivos por nada. As coisas simplesmente são, porque é a maneira que Deus quer para mim. E sabe, pessoas ou atitudes como essa, você quer ver o outro eliminado, que é a morte dele. Eu estou passando um pouquinho do tempo, mas é rápido. É isso que está acontecendo em Israel e Palestina. Um deseja a morte. Não, é só os palestinos. Não. Sem delongas, mas a última coisa que a gente precisa aprender é que a gente precisa aplicar o que está no versículo 28, aprender o que isso significa. Versículo 28. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Até do sábado é Senhor. Ele não é Senhor do sábado, é até. O até aqui é muito maior do que o sábado. O até tem uma dimensão que você não sabe. E quando você não se coloca como Jesus, como senhorinho da tua vida, você fracassa. Eu vou contar rapidinho, quem quiser mais, tem um livro que é Filho do Hamas. História de um garoto, 2010, história de um garoto que era filho de um dos fundadores do Hamas. Dessa guerra que você está vendo na televisão, 2010. Ele tinha ódio dos judeus, ele queria matar judeus. E ele, quando chegou aos 18 anos, o pai dele disse: não se meta nisso, que eu quero ver você vivo, eu quero que você continue, não entre na luta. E ele, com os seus 18 anos, ele vai procurar armas para lutar contra o Hamas, contra os judeus. E é preso pelos judeus. E fica muito tempo na penitenciária, é torturado, interrogado. E depois de muito tempo, isso de uma forma muito rápida, eles descobrem quem ele era filho. Ele falou assim: olha, você pode ter uma saída, você vai ser o espião nosso, você vai entregar tudo o que o pessoal do Hamas faz, e você vai ter a sua oportunidade de ser nosso amigo. Ele, com ódio do Israel, o que ele faz? Opa, é oportunidade de ouro. Eu vou fingir que eu sou agente duplo e vou fazer de tudo para entregar o povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel está me oferecendo para trabalhar com eles, mas eu vou entregar, eles vão morrer, porque é isso que eles merecem. E ele começa nessa sua saga, ele vai para uma outra penitenciária. Quando ele vai para outra penitenciária, ele vê o povo do Hamas torturando o próprio povo na penitenciária, porque estava achando... Quem consegue acompanhar o raciocínio, por favor, né? Porque é igual um filme, né? Eles estavam achando que aqueles homens palestinos estavam contribuindo com Israel e matavam dentro da penitenciária, achando que eles estavam envolvidos com os outros, e não estavam. E aí o choque dele foi o seguinte: ora bolas, eu tenho ódio dos judeus, porque eles nos matam. E agora eu vou na penitenciária, eu vejo o meu povo, os meus amigos, sendo torturados pelos próprios palestinos. E ele olha e fala assim: o que está acontecendo? Para onde está indo? Tem verdades escondidas de um lado e do outro. Ele ainda é muito jovem, e ele nessa procura, nessa coisa de ficar tentando ver essa ideia absurda, que um mata o outro e está tudo certo, ele foi procurar entender, buscar a verdade. Nessa busca ele encontrou com um pastor protestante. E um pastor protestante chegou para ele e disse o seguinte: deixa eu te explicar uma coisa, eu vou te apresentar Cristo Jesus.
E Cristo Jesus, ele abriu lá em Mateus e disse: amai os vossos inimigos. Isso mexeu com ele. Isso modificou a ele. Vejam, ele é palestino, Israel. E ele conta nesse livro que ele disse o seguinte: eu não me tornei cristão, mas eu entendi o senhorio de ser cristão. Eu quis que Cristo fosse meu Senhor, cuidar da minha vida, porque aquilo fazia todo sentido. E eu comecei a ver aquela guerra, essa disputa que acontece hoje, sem o menor sentido, porque eu precisava, e todo palestino e todo Israel precisa da mesma coisa que eu atingi, que eu consegui, que eu me submeti ao senhorio do Senhor, porque é isso que o texto vai nos dizer. Eu sou o Senhor até do sábado, mas quando eu não me coloco, me submeto a ser efetivamente alguém cujo Deus, o meu Deus, aquele que eu cantei aqui, ele é meu Senhor, eu não consigo encontrar vida. Ele parou de matar, ele parou de lutar, ele ficou por 10 anos como agente duplo. Só que ele chegou uma hora que ele falou: eu sou agente duplo para Israel e para os palestinos, 10 anos. E durante esses 10 anos ele falava assim: eu também era agente duplo, porque eu seguia Cristo num ambiente que é totalmente dissociado disso, tanto em Israel quanto na Palestina. Eu precisei de um tempo, precisei sair. Mas o tempo todo que eu estive lá, sabe o que eu fiz? Todas as informações que eu dava não era para que ninguém morresse, é para impedir as mortes. Eu passei a ser um agente duplo, onde eu impedi a morte, porque ele, se submetendo ao senhorio de Deus, ele entendeu que tudo que ele precisava fazer, mesmo fazendo como agente duplo, preocupado, era de vida e não de morte. E muitas vezes nós fazemos isso. E quando nós não aprendemos isso, nós ficamos lutando contra fantasmas. Fantasmas de relacionamento, fantasmas do cheeseburger, fantasmas de todo tipo. Nós precisamos respeitar a cultura de cada um, ao caminho de cada um, mas precisamos encontrar o nosso caminho com Cristo e não impor ao outro aquilo que não tem sentido, porque senão nós estamos em guerra, tanto quanto Israel e Palestina está lá hoje. Só que nós não enxergamos isso, porque não tem bomba entre a gente, mas é guerra. E a gente só precisa uma coisa: primeiro, se submeter ao senhorio de Cristo sempre, ruminar a palavra de Deus, pegar as sementes dele e ler estas sementes a partir do olhar de Cristo. Sem isso, não há solução. Esse rapaz encontrou uma solução que ele diz no final: eu encontrei a liberdade de Cristo, a liberdade de amar os meus inimigos, de amar a Palestina, de amar o Israel, amar todos e me relacionar bem com eles. A dificuldade está em multiplicar isso. Talvez seja você que esteja me ouvindo isso hoje, seja os braços que faltem em multiplicar isso. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, estamos diante de nós com um desafio muito grande, em não promover guerra, mesmo que ela não tenha bombas, tiros, granadas, mas tenham dificuldades de relacionamento, impedimentos esses que não são próprios do teu relacionamento conosco e nem tu queres conosco. Queremos, Senhor Deus, te pedir e te rogar que o teu senhorio seja completo sobre nossas vidas, nossa mente, porque sim, queremos te servir, queremos aprender e refletir sobre tudo que foi deixado através da tua palavra, mas sempre através do olhar seu e não do nosso, para que não construamos, Pai, armadilhas, tropeços, farpas que nós mesmos produzimos, Pai, onde no final nós somos os nossos maiores inimigos, nós criamos guerras que não precisavam existir. Seja conosco, constrói isso nos lares, constrói isso no nosso trabalho, constrói isso na nossa rede, aonde nós postemos tão somente coisas que produzem vida e não desordem, desorientação para todo o povo. Assim te rogamos pedindo em nome de Jesus. Amém.